Bem-vindo ao segundo episódio do Súmula 7cast, um podcast que vai te mostrar os bastidores de todas as áreas do direito, vai te mostrar também a conexão do direito com outras áreas do conhecimento. Vamos aqui também, né, Milena, combater desinformação jurídica, que é uma coisa muito importante, e também para quem assistiu o primeiro episódio e sabe do que significa o nome Súmula 7, nós vamos também dar novas visões, novos conceitos de conceitos antigos do direito, para ter uma revaloração de ideias, né, Milena? É isso aí. E tem que assistir o primeiro episódio, não pode deixar de assistir. O meu boa noite, meu agradecimento especial para aquelas pessoas, aquelas 100 pessoas, né, Felipe, que nos seguiram lá no Instagram. Antes de sair o primeiro episódio, nós tínhamos 100 seguidores já no Instagram e para nós isso é uma grande marca. Aos poucos, nós vamos construindo todos esses nossos objetivos aqui com o Súmula 7cast. E também o feedback, a participação, a curtida, o like. As perguntas Tanto no YouTube quanto no Spotify, em todas as plataformas que a gente divulgou, tivemos um feedback bem legal, né? Então, quem não assistiu, assista. E quem assistiu sabe que a gente prometeu que no próximo episódio já teria um convidado, né? Isso. Então, eu passo para ti a bola para apresentar o nosso convidado. Bom, o nosso convidado hoje é o professor Rafael Moreira, que aí eu vou pedir licença porque eu vou precisar ler, professor, porque o seu currículo, ele é muito extenso. Então, doutor em Direito em 2020 com bolsa CAPES modalidade 2, mestre em Direito em 2014, pós-doutor em Direito em 2021 pela Universidade de Santa Cruz do Sul, integrante do Grupo de Estudo de Pesquisas e Políticas Públicas de Inclusão Social e do Grupo de Estudo de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, especialista em Direito e Processo do Trabalho, graduado pela Urcamp e atualmente professor e reitor de ensino também dessa instituição, que, né, é muito, faz parte da nossa vida e está no nosso coração. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado este convite, professor. Muito obrigado pelo convite, Milena, muito obrigado pelo convite, Felipe. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo projeto, né? Certamente é um projeto que vai trazer muitas contribuições, né, para todos os estudantes do direito, para toda a comunidade em geral e para todos os alunos que, porventura, venham a estar em dúvida, né, do que se profissionalizar. E, assim, nossa gratidão em relação ao carinho pelo convite, em relação sempre à gentileza que vocês tratam a gente no dia a dia, né? Então, é isso aí. Nós também, como registrado anteriormente, nós estamos hoje na Urcamp, né? Uma instituição que a gente nutre muito carinho, uma instituição aqui da região, enfim, então... Com uma história, né, muito grande, formou grandes profissionais, né, inclusive nós. É isso aí. Somos suspeitos para somos falar, suspeitos, né? talvez um pouco, mas a formação que a Urcamp nos deu nos trouxe as oportunidades, com certeza, de estarmos aqui hoje, né? E também, professor, a produção do Súmula 7cast me passou aqui que o senhor foi militar, é professor do curso de Direito, hoje pró-reitor de ensino, como a Milena falou, mas lecionou, ou leciona, e aí eu peço que o senhor nos diga, Direito do Trabalho, Ética, Direitos Humanos, Práticas Extensionistas, Trabalho de Conclusão 1, TCC1, maldito TCC1. Foi aí, mais difícil e foi aí que o inferno começou, vida. porque eu já comecei a querer fazer o meu TCC1 no terceiro semestre, foi, É. né? Metodologia da pesquisa. Sim. Foi. E ainda tópicos especiais de Direito Constitucional, é isso mesmo? É isso aí. A gente até, assim, no decorrer da nossa caminhada, algumas disciplinas a gente acaba ministrando por um semestre, outro semestre, e acaba passando, assim, no decorrer do dia a dia, né? Mas as que eu estive mais tempo vinculado, certamente, foi o TCC1, que é minha predileta, inclusive, né? É a minha favorita. Sempre foi pesquisador, né, professor? Sempre gostei. Direito do Trabalho é uma disciplina que eu ministrei por muito tempo. Hoje até eu não estou à frente dela, mas também eu tenho um carinho muito grande, uma afinidade muito significativa. E penal? Já ministrei Penal 4. Foi meu professor de penal. Professor de vocês, exatamente. Já ministrei. Em geral, assim, as matérias mais vinculadas à pesquisa e ao direito material, ao direito processual, assim, só numa eventualidade, porque na prática a gente acaba não atuando, né, no dia a dia enquanto profissional nas carreiras jurídicas propriamente ditas. Então são matérias que eu procuro não me arriscar muito, né, porque precisa do dia a dia, né? Para passar esse conhecimento da processual, já que o senhor é pós-doutor, né, um nível bem elevado, inclusive para nossa comunidade acadêmica local aqui,
O senhor acredita que o processo, quando tu vai lecionar processo, há necessidade da prática efetiva? Não tem esse vínculo muito grande? Eu penso que sim, eu penso que é fundamental a prática para poder apresentar os atalhos para os alunos, né? O que certamente o direito material não tem uma necessidade tão significativa. Claro que a prática agrega também para o direito material, mas para o processual e para a prática propriamente dita, né? Para os estágios, na minha opinião, é essencial que seja um profissional que esteja efetivamente atuando no seu dia a dia naquilo, né? E eu acho que aí as instituições federais que oferecem direito acabam tendo uma formação um pouco mais limitada do que as comunitárias como a Urcamp. Normalmente tem dedicação exclusiva. Por conta disso, por conta da dedicação exclusiva. Né? Então, claro que existem alguns profissionais nas federais que eles estão atuando também nos núcleos de práticas jurídicas das federais. Então, estão lidando com o dia a dia prático, mas outros não, eles são profissionais vinculados à pesquisa e teóricos. Né? Então, essa limitação, eu penso que não seria nenhuma limitação, né? Porque tu acaba agregando de outra forma. Eu diria que as comunitárias elas teriam uma vantagem, né, por conta da pluralidade de profissionais que acaba se tendo ali no seu corpo docente. E nessa esteira, professor Rafael, qual é o intuito do nosso podcast? Eu até falei os nossos 4 objetivos no início, na abertura da minha fala, eu sempre falo quais são os objetivos do podcast. E dentre eles, e o principal que eu falei, é os bastidores. Mostrar os bastidores das profissões jurídicas. Para que o aluno que está na dúvida, para o aluno que não tem a oportunidade de fazer estágio ao longo da faculdade, ou até o estudante, né, Milena, do ensino médio, que pensa em fazer direito, mas não sabe o que os profissionais do direito fazem. Então a gente quer trazer convidados aqui que são atuantes em alguma área do direito para mostrar, para conversar, para explicar a trajetória de como chegou onde chegou e o que faz depois que chegou. A Milena já adiantou, o senhor é pós-doutor. Então eu pressuponho que o senhor é doutor, é mestre, graduado, professor universitário. Então tem uma longa trajetória que o senhor tem dentro da área acadêmica, que não só os alunos, eu não sei como é que funciona. Eu não sei como é que chega lá, eu não sei como é que faz para ser um professor, não sei como é que faz mestrado, porque eu não tenho mestrado ainda, nem comecei a tentar, porque eu não sei. Vou descobrir hoje e provavelmente a partir de amanhã já começo a me programar para fazer o meu. Então, como é que é isso? Como é que foi essa trajetória? A trajetória é longa, Felipe. E eu acho importante a gente começar do início, pelo menos, né? Porque, como a gente até já tinha conversado um pouquinho aqui, eu fazia matemática aplicada antes de fazer direito. Então, eu acho que a experiência não é única, né? Às vezes a gente acha que tem aptidão para uma determinada área e acaba, né, que não é bem assim. E aí, como é que foi pro senhor? Então, ao final do meu ensino médio, né, eu me recordo que fiz ensino médio na Urcamp também, na época que tinha um ensino técnico em informática lá na Urcamp. E assim, ali era um momento de muitas dúvidas, né? Certamente um momento de muitas dúvidas. Acho que para todos, né? Uma pressão, né? Que a pessoa passa, tipo, qual é a tua vida daqui para frente, né? Sim, para um libriano pior ainda, né? Então, librianos que estão ouvindo. Sofre nesse momento, né? Então, foi bem complexo, assim, né? E eu me recordo que a minha afinidade durante o ensino médio, minhas principais afinidades eram relacionadas às exatas, né? Eu era muito bom de matemática, por exemplo. Né? Lidava bem com português, né? Gostava muito de geografia também. Não, obrigado. E assim, a gente tinha uma limitação, e aqui a gente está falando do ano de 2001 para 2002, né? Concluí em 2001 o meu ensino médio, graduação iniciei em 2002. 2001 para 2002, pouquíssimas opções ainda aqui na região, né? Me recordo que até com um colega que foi embora para Santa Maria, eu cheguei até a prestar vestibular em engenharia elétrica na UFSM. Meu Deus. Não tinha também a questão do EAD, né, nessa época, nem perto, né? Só para deixar claro que era limitado à localidade, né? Não era só limitado, era na localidade que tu estava. Nem se passava ainda essa possibilidade. E eu me recordo que, às vezes, durante as madrugadas, os nossos grandes prazeres era deixar baixando música na internet. De madrugada porque era mais barato também. Porque era mais barato, entre outras questões. E aí baixava e não era a música que tu queria. E também quando tu usava a internet, ocupava a linha do telefone. Exatamente. Tinha tudo isso daí naquela época, né? E então... Eu me lembro que eu cheguei a prestar esse vestibular, não fui tão bem, precisaria ter certamente um estudo, a restrição
era muito mais significativo e tinha que ter uma preparação muito grande também para ingressar numa instituição federal. E aí eu me recordo que eu acabei prestando vestibular para direito por uma questão assim de que eu via que era um curso que tinham oportunidades, né? Então, a partir de das opções que se tinha por exclusão, eu acabei optando pelo curso de Direito, pensando na quantidade de carreiras e pensando no concurso público ainda. Então, né? o leque de oportunidades não é um comentário de hoje, né? Não é mito. Não é mito, ele estava presente. Com certeza, com certeza, com certeza. Meu pai também foi formado em Direito, ele já não era mais vivo naquele momento, mas tinha também uma questão um pouco de carinho quanto a isso, né? Os meus irmãos, eles acabaram não formando em direito, acabaram escolhendo outras profissões e foi a profissão que eu optei. E assim, naquele momento tinha uma questão que eu tinha muita certeza na minha vida, que era fazer o NPOR, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ali eu tinha muita certeza, olha, eu preciso estar na faculdade, porque a faculdade vai ser um diferencial para que eu possa servir ao NPOR, né? Eu me lembro que aquele ano de 2002 também foi um momento assim que eu tive um trabalho informal, era um ano eleitoral, e eu trabalhei na campanha eleitoral naquele momento, ainda não tinha 18 anos, né? Então a gente acabava distribuindo panfletos, né, nas ruas, enfim. E eu vinha me rememorando disso, né? E assim, até uma outra curiosidade, às vezes, um adolescente ainda na época, e muitas vezes a gente acabava recebendo algumas propostas, né? E naquele momento eu acabei fazendo, inclusive, uma coisa que não era uma coisa correta, né? Enquanto curiosidade, mas é uma coisa assim que não houve uma responsabilização, né? Porque eu me lembro que todo aquele grupo que estava trabalhando na campanha eleitoral foi convidado a fazer boca de urna naquele momento, Meu Deus. né? As eleições mudaram um pouco, será? Pois então, Eu né? acho que não. Eu acho que Então, continuamos. então, assim, a gente acompanhou o processo, não atuei diretamente na questão da boca de urna propriamente dita, mas eu acompanhei, eu vi como que funcionava naquele momento. Imagina, um adolescente, né, gente? Sim. E naquele momento tinha muita pressão por parte daquela campanha eleitoral para que se fizesse, né? Que A gente loucura, passa né? por algumas situações nessa caminhada de se encontrar, na verdade, né? Porque tudo é uma caminhada para te encontrar, eu acredito. Com certeza. E aí, naquele momento, ali em 2002, eu fiz todo o processo relacionado ao NPOR, né? E acabei ingressando no ano de 2003, né, no curso. Aí fiz todo o curso, todo o meu ano de curso. E aí acabei escolhendo o curso de Intendência, fiquei em primeiro colocado no curso de Intendência. Só para eu entender, que eu sou meio leiga nessa parte de concursos militares, prestou um concurso público para entrar, né? Como é que funciona? É uma seleção, não. É uma seleção. É uma seleção como um serviço militar obrigatório. Né? Então a gente a gente faz um curso e a gente é selecionado para fazer aquele curso. Eles selecionam quem tem o ensino médio completo e preferencialmente aqueles que têm o ensino médio completo e estão cursando a faculdade. Entendi, Como eu estava cursando o direito ali já, eu pude ingressar na turma de 2003. E aí abrem algumas vagas para cada turma para oficial temporário. No meu caso, abriu 3 vagas no âmbito da intendência, 3 vagas no âmbito da cavalaria. Eu era o primeiro colocado em intendência, fiquei no terceiro BELOG, e aí no BELOG eu fiquei de 2004 até 2010. Então, desde 2003 até 2010, eu fiquei no Exército. Primeiro ano como curso, né? Os outros anos como oficial temporário, já como aspirante oficial, segundo tenente, depois primeiro tenente. 2010 foi meu último momento no Exército, onde eu estava no cargo de tesoureiro, né? Então eu era o encarregado do setor financeiro. O direito foi muito importante, né, também durante essa trajetória. Pois é, paralelo a isso, estava fazendo a faculdade de Direito, cursando Direito, e também já almejando seguir em alguma área do Direito ou só focado no Exército? Então, né, a gente fica sempre analisando as oportunidades que surgem nas nossas vidas. E eu me recordo que naquele momento, eu, assim,
pensava bastante em concurso público, né? Então, trabalhei bastante com direito público, né? Direito administrativo, assim, muito. Trabalhei em setor de licitações, trabalhei com licitações, Aí foi complicado. trabalhei Licitações é complicado. com toda essa parte dentro do terceiro BLOG, né? E, por último, na tesouraria. Então, trabalhávamos com as fases da despesa, enfim, né? E assim, durante esse período de tempo também, eu trabalhei com instrução para o efetivo variável, né? Para os soldados do efetivo variável do terceiro batalhão logístico. E ali é um pouco de sala de aula, né? Então, ali tu começa a se deparar com esse quesito de sala de aula, e ali eu comecei a me identificar um pouco com essas possibilidades. Como professor, assim, Como- diretamente como professor. O efetivo variável é o pessoal que entra com 18 Serviço anos, militar é obrigatório. obrigatório. Tá? Serviço militar obrigatório. E ali eu realmente comecei a me identificar bastante, né? A minha faculdade de Direito eu acabei fazendo em mais do que 5 anos, né? Por conta dessa profissão que acabou me trazendo algumas limitações de tempo, principalmente no primeiro ano. Então, eu levei mais do que os 5 anos. Certamente, para aqueles que escutam, tô com alguma dificuldade, vou ter que trancar, vou ter que ficar mais um tempo. É algo que acaba acontecendo naturalmente por conta das nossas prioridades. E eu me recordo que ali eu identifiquei uma oportunidade. Eu me recordo que o Ministério da Educação, naquele momento, naquele lapso de tempo, ali ele começou a exigir mestres e doutores na sala de aula, né? E Da universidade. isso na universidade, né? E o que acontecia, pelo que eu percebi, assim, no âmbito do direito, sempre se teve limitações de mestres e doutores. Talvez aqui na nossa região a gente já esteja um pouco melhor, né? Mas se a gente pegar o Brasil como um todo, tem uma limitação de mestres e doutores muito significativa. E doutores muito mais ainda, né? Diferente de outras áreas do conhecimento no Brasil, que já tem um número mais significativo, né? Por mais que um dos cursos que mais forme no Brasil seja o curso de Direito, mas muita gente vai caminhando para essa gama muito significativa de profissões que se tem, que outros cursos muitas vezes não têm essa possibilidade. Então, essa oportunidade me fez com que eu pudesse me planejar durante esse tempo que eu tive no Exército Brasileiro, até 2010. E com esse planejamento, primeiro eu pensava, olha, eu vou ter um tempo para estudar para um concurso público. Só que logo ali adiante eu já vi uma oportunidade de fazer um mestrado para tentar ser professor da graduação numa instituição de ensino superior. Aí já começou a planejar ser professor universitário no curso de Direito. Exatamente. Né? Mas provavelmente bem no final do curso mesmo. Sim, pois bem um pouco antes, até porque além do intuito do podcast, a gente está fazendo aqui uma pesquisa empírica no sentido de, quando o senhor entrou na faculdade de Direito, já tinha noção de quais eram as profissões que o Direito poderia formar e como elas atuam? O que elas fazem no dia a dia? Um advogado, por exemplo, tem que ir para o escritório cumprir prazo, o promotor, etc. Tinha essa noção? Só os nomes das profissões dentro de um conceito popular, assim, do que a gente vê em séries, filmes, essas coisas. Qual era o nível de conhecimento sobre isso? No ingresso, nos primeiros anos, muito pouco, né? Muito, muito pouco. Depois a gente vai se apropriando principalmente ali das funções, né? Da advocacia, as funções dos juízes, dos promotores, enfim, né? Mas muitas outras carreiras, até durante o curso, a gente via limitação. Tem carreiras que são estritamente de profissionais do direito que poucas vezes a gente se depara, como, por exemplo, o capitão da Brigada Militar, né? Perfeito. Capitão dos Bombeiros. Perfeito. Eu acho que o capitão dos Bombeiros acho que está estrito ainda para profissionais do direito. Tenho certeza. Tenho quase certeza que sim ainda. Mas capitão da Brigada com certeza, né? Então, algumas profissões assim a gente acaba só se deparando no decorrer do tempo, né? E assim, eu me recordo que durante a minha graduação eu tive um contato com uma pluralidade de professores, né, de várias profissões, de várias carreiras. Tinha delegado de polícia, tinha juiz, tinha promotor, tinha advogado, tinha professor, tinha pesquisador. E então isso foi muito rico, e também nas semanas acadêmicas também a gente acabava se deparando com algumas referências, né? E aí formou.
Tinha que fazer a OAB? Ou ainda não? Já tinha que fazer. Foi para esse caminho comum do estudante de direito, prestar a OAB? Como é que foi? Cheguei a fazer fazer na época. Era bem complexo, um pouco diferente do que é hoje, porque eu me recordo que a segunda fase deixava tu ir com quantos livros tu quisesse. Então, tinha gente que chegava Meu Deus, com um carrinho de livro. Eu ia com uma ser que mala. ia chegar com uma mala. Tinha gente Com que chegava certeza. com uma mala. Sim. Principalmente o pessoal do civil, processo civil, do penal, processo penal. Esses daí traziam uma gama de livros muito significativos. Mas eu lembro até de um comentário que teve na sala dos professores, teve uma época que a prova da OAB tinha fase oral, ou teve para ter uma situação assim. Imagina se tivesse fase oral, ia ser... Eu acho que Eu tinha acho que que foi ter. ainda antes. Foi ainda antes da minha época. Mas tinha que ter também, eu acredito. E aí, formado, bacharel em Direito, passou no OAB? Pegou o OAB? Chegou a pegar ou não chegou? Não cheguei a pegar. Mas tem um certificado lá em casa. Deve estar em algum lugar lá em casa. Tá. Mas eu não pretendo, assim, eu acho uma profissão maravilhosa, mas eu não pretendo advogar, né? Formado, e aí? E agora? O que o senhor fez? Como que fez? O que fez e por quê? Quando formei eu formei em 2008, saí do Exército em 2010. Eu logo fui para uma especialização, fiz uma especialização em Direito e Processo do Trabalho. E a prova da OAB foi que área? Direito e Processo do Trabalho também. Suspeitei, só para confirmar. Foi também. E depois da prova ali, propriamente dita, depois da verdade, da especialização, eu, saí do Exército, me permiti um tempo ficar tranquilo, descansando, né? Consegui juntar um dinheiro legal, assim, né? Dei uma viajada pela América do Sul, aqueles sonhos de jovem, mochilão, tive na Argentina, tive em Machu Picchu, tive em alguns lugares bem bacanas, assim, bem legais, que me trouxeram experiências bem bacanas. A experiência cultural faz diferença, né? É importante. E aí depois eu acabei me inscrevendo nos cursos que eram destinados à preparação para mestrado e doutorado na Universidade de Buenos Aires. Então eu tive por 3 módulos na Universidade de Buenos Aires, né, estudando com professores de lá. Foi uma experiência muito rica. Mas eu não também. Fazia ideia disso. Muito rica. Que legal. Muito rica e me trouxe uma apropriação de conhecimento bem interessante e também me trouxe um outro alerta, né, que se poderia fazer um mestrado ou doutorado no exterior, mas que se teria uma dificuldade muito significativa de revalidar aqui no Brasil. E aí eu acabei vindo para o Brasil e fiz a seleção para o mestrado em 2013. Fazer seleção para o mestrado, professor, o aluno que está nos ouvindo e não tem noção, assim como eu quero fazer um mestrado, o que eu tenho que fazer? Perfeito. Na verdade, eu fiz seleção em 2012, eu entrei no mestrado em 2013. O que é um conjunto, né, de atividades para se planejar para a realização de um mestrado, né? Hoje, o número de programas de pós-graduação estrito sensu, ele vem aumentando, né? Na minha época, o mais perto era na Unisc, em Santa Cruz do Sul, onde eu fiz. Não tinha o FSM, não tinha o FPEL, não tinha... FURG? Não tinha FURG, não tinha em educação aqui na Unipampa também, não tinha ainda. Então, era um número mais limitado, né? E eu me lembro que foi uma seleção, assim, com maior número de candidatos do que vagas, né? Então, devia ser uns 45 para 30 vagas, mais ou menos, né? E assim, eu me recordo que eu não sabia muito bem como funcionava, né? Não tinha os atalhos, né? Hoje a gente costuma tentar trazer os atalhos para os nossos acadêmicos, né? Porque tem alguns atalhos. O primeiro deles, durante a fase pré-seleção, pré-processo seletivo, é muito importante, é muito interessante que se tenha uma produção científica consistente, né? Quanto mais produção científica se tiver, e eu estou falando de artigo científico, de resumo expandido, de capítulo de livro, por que não de livro, né? De trabalhos que foram publicados, isso faz um diferencial significativo, tanto para fins da prova de avaliação de currículo, né? Então tem uma parte que é uma análise de currículo, quanto também
para uma entrevista, porque o professor que está num programa de mestrado dando aula, ele quer pegar pessoas que já têm conhecimento de como se pesquisar, porque senão ele vai acabar perdendo tempo para formar aquele pesquisador no âmbito da sua iniciação científica. Se pegar alguém já pronto, já tem uma vantagem. Então, a seleção ela vai estar também fazendo essa determinada triagem para escolher quem fica e quem não fica, né? Então, essa é uma questão muito importante. Bom, tem questões que são muito basilares também, como, por exemplo, ter um currículo Lattes atualizado, né? É algo muito basilar. Analisar o perfil dos professores do programa que se deseja. Ou seja, eu quero fazer na FURC. Bom, quais são as linhas daquele programa? Quais são os eixos, né? Como que ele está estruturado? Quem são os professores? E analisar... Isso sai um edital divulgando? Geralmente sim. Não necessariamente sai no edital o nome dos professores. Mas é uma questão de pesquisar na internet. Porque o que acontece? Os professores eles têm os seus perfis no currículo Lattes. E a partir dos seus perfis se consegue identificar a produção científica. Tem um outro quesito que é a montagem de um projeto. Então, montar um projeto bem estruturado, né, de acordo com o que a comunidade científica do direito estabelece como E isso se aprende lá no TCC1, né? TCC1, Metodologia da Pesquisa, que às vezes parece ser uma aula que é muito boa de faltar. Simplesmente lá pode estar... Parece. Lá pode estar realmente o futuro do que tu vai querer, né? Com então certeza. é uma cadeira de extrema importância. E até lhe interrompendo um pouco nesse sentido, mas eu lembro que o senhor me falou que a escolha do tema para fazer a seleção do mestrado era um casamento. Eu sempre falo isso. E era um casamento, que era uma coisa muito importante. Até se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa também ela quer sair da graduação direto para ali para o mestrado, mas também é difícil tu escolher a tua área de pesquisa, né? É uma coisa que eu acho que a mesma confusão do ensino médio para graduação, de tipo, que curso eu vou fazer, a escolha do tema, dado a abrangência do direito, também é uma questão complicada, né? Com certeza, muito bom. Assim, o que a gente acaba percebendo? A modelagem de projeto de pesquisa é muito semelhante, tanto no âmbito da graduação, quanto no âmbito do mestrado e do doutorado. O que diferencia o número de páginas que se está imaginando para a construção, para a concretização do projeto, porque o projeto é um planejamento de uma pesquisa, né? E se executa com um artigo científico, se executa com uma dissertação, se executa com uma tese de doutorado. Então, cumprir com os subitens do projeto, isso é muito importante, né? E aí o que a Milena está dizendo em relação ao tema e delimitação do tema, né? Ou seja, a questão do casamento é que tem que ser muito bem escolhido, senão a tendência é logo ali a gente separar, né? Faz todo sentido. Daqui um pouquinho vai estar separando, então tem que ter uma boa escolha. E assim, tem que ser algo que se tenha afinidade, né? Não adianta a gente pesquisar aquilo que a gente não gosta. Vai ser um fardo, não vai ser prazeroso, a pesquisa precisa ser prazerosa. Senão a gente acaba não dando continuidade e logo ali adiante a gente vai ter que traçar um outro rumo na nossa caminhada, né? E quando a gente escolhe a temática a se desenvolver, a gente vai ter que ter em mente que a gente vai se vincular a grupos de pesquisa sobre aquela determinada temática, que tenham professores, geralmente são doutores, como líderes daquele grupo de pesquisa, né? E aí tem que selecionar, né, onde é que estão os professores que a gente acaba se identificando e que estejam nas áreas nas quais nós estamos buscando realizar o desenvolvimento das nossas respectivas pesquisas, né? Então, me parece que isso acaba sendo essencial. E, ao traçar um projeto de pesquisa, bom, é construir um problema de pesquisa, que sempre não é fácil, né? Na verdade, não é fácil mesmo. Construir objetivos, né? Objetivos relacionados à pesquisa propriamente dita. Ter um rol de referências naquela determinada área. Ou seja, quais são os autores que vão vir a dar base àquela respectiva pesquisa. Um outro quesito assim, que é importante, o ambiente o ambiente universitário é um ambiente de vaidades, né? Interessante isso é a prática, né? Não é só
Estudar e baixar a cabeça. É um ambiente de vaidades. Então, no projeto, se tu tá pensando em algum determinado professor te orientar, tu já vai colocar ele nas referências e já vai achar uma citação dele, já vai ler ele, né? Porque daqui a um pouco tu vai estar submetendo um projeto para aquele determinado professor, o professor vai ver que o assunto é um assunto que ele tem afinidade, que ele tem trabalho publicado, o trabalho dele não tá ali no projeto. E às vezes tá um doutrinador que ele não gosta, que ele não usa. Não é muito Isso diferente da é- advocacia, né? Porque É. a gente vai fazer uma defesa lá pro tribunal, a gente vai ver os desembargadores que vão julgar Uhum. e vai É. procurar as decisões favoráveis que aquele desembargador já deu. Isso É o um viés macete. cognitivo para todas as áreas. Exatamente. Isso é um macete que pode fazer a diferença, né? Numa seleção. Olha, bom, essa pessoa que já conhece a minha trajetória, já teve trabalho de fazer as leituras dos meus textos, né? Então, já é um diferencial para o desenvolvimento de uma boa seleção de mestrado. E hoje o que a gente tem visto bastante, assim, no âmbito do mestrado especialmente, gente? No âmbito do mestrado especialmente, hoje, nas instituições federais, tem uma disputa de vaga por conta da gratuidade, né? Então, geralmente tem mais inscritos, ou melhor, mais inscritos do que as vagas. E nas particulares, hoje no mestrado, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, geralmente a disputa é pelas bolsas. Para pagantes, geralmente tem vagas Excedentes. né? Aham. Geralmente sobra vaga para pagante. Uhum. Né? Agora, para as bolsas, é essa disputa E desenfreada. objetivamente, um valor aproximado, o senhor Era tem isso que eu ia conhecimento? perguntar. O senhor tem conhecimento? Uma assim, média, uma né? média do... Puxa vida. Porque às vezes a pessoa quer fazer, né? Não sabe. Eu... Tu vai fazer na pública, sinto muito. Eu posso estar mentindo para vocês, assim, Mas um valor mínimo, que eu no mínimo tenho que ter isso aqui, senão nem penso. eu acredito que eu acho que uma mensalidade inicial deve estar em torno de R$13.000, mais ou menos. Uhum. Eu acho. Eu acredito que seja por aí. Né, tem uma base lá da época que eu fiz mestrado que era em torno de 2, deve ter tido isso de suba. Né, Uhum. Aproximadamente isso. E leva quanto tempo o mestrado, mais ou menos? Mestrado 2 anos. 2 anos. Aí seria 2 anos pagando essa mensalidade, mais ou menos. Mais ou menos, desse valor. provavelmente. Provavelmente. E as bolsas, elas têm integrais, têm 50%, no geral. As bolsas nas privadas ou comunitárias, elas funcionam da seguinte maneira. Tem a bolsa que eles chamam de bolsa e a bolsa que eles chamam de taxa. O que é a taxa? A taxa paga toda a mensalidade na instituição. Então, os órgãos de fomento, a pesquisa, vão pagar a instituição do valor e tu vai estudar gratuitamente na instituição. Legal. Isso é a taxa. A bolsa, eles pagam a instituição e mais um valor para o acadêmico. Então, o acadêmico ganha um valor para desenvolver pesquisa no seu dia a dia. Mas ele tem uma carga horária para cumprir na instituição, assim, de Geralmente, pesquisa, sim. essas coisas assim? Eu vou usar a tua pergunta para fazer a minha. Quero fazer mestrado ano que vem, só que eu tenho meu escritório, eu cumpro um horário, tenho audiência, tenho coisas que eu não controlo na minha agenda, que vai depender de um juiz. E é bem descontrole mesmo. É. Tipo, às vezes de uma semana para outra já é na tua Provavelmente, agenda. hoje a gente teve contato com o cliente, vai ter que fazer a audiência dele amanhã. Então, eu consigo conciliar com o mestrado. Quanto tempo eu preciso investir, mais ou menos, assim, para fazer um mestrado? Depende muito da instituição para instituição, né? Geralmente, a questão das bolsas, eles pedem contrapartidas, complemento de atividades junto à instituição. Né? Então, é auxiliar em evento, é produzir atividade de extensão, produzir atividade de pesquisa. Mas não é um número tão significativo que te impeça de exercer atividades. Né? Então, geralmente, o bolsista mesmo, o taxista, tem uma maior liberdade. O bolsista mesmo, geralmente, tem uma dedicação um pouco mais significativa. Isso nas particulares. Nas públicas, eu sei que tem algumas bolsas também nas públicas, mas eu não conheço tanto o processo, porque eu não vivenciei na prática esse processo das públicas. Mas eu sei que tem algumas bolsas para aqueles que conseguem entrar, né? Então, eles conseguem ganhar um determinado valor por mês. E assim, cada programa de pós-graduação tem uma peculiaridade distinta. Geralmente, os aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que eles estão concentrando as suas aulas num dia da semana. Então, por exemplo, lá na Unisc, se eu não me engano,
era quinta noite, sexta, manhã e tarde. Quando eu fiz, era quinta noite, sexta, manhã e tarde. Era essa a disponibilidade de tempo que eu precisava ter naquele determinado momento. Eu me recordo que no segundo semestre que eu estava no mestrado, eu já ingressei para dar aula na Urcamp em Alegrete. E eu conseguia conciliar a sala de aula com as atividades. Mas tem alguns programas de pós-graduação que, assim, que dão uma liberdade para o professor para colocar a sua aula de acordo com a sua disponibilidade de agenda durante a semana. Então, tem programas que eu sei que vai ter um professor que vai dar aula na segunda, outro que vai dar aula na quinta, outro que vai dar aula na sexta. Então, que é muito aleatório, assim. Né? E aí, cada semestre vai ter as ofertas e tu vai ter que cumprir com o número mínimo de créditos. Isso a gente falando da minha presença física na aula do mestrado. Mas a gente sabe que o mestrado vai exigir do mestrando ali leitura, muita produção fora do ambiente lá de onde eu estou fazendo mestrado. E eu consigo conciliar isso com um horário de trabalho seletista? Consigo ou nem tento? Nem tento. É possível, mas tem que ter muita disciplina. Né? O mestrado, na minha opinião, é mais impactante que o doutorado. Né? Porque o mestrado é a ruptura. Né? É o momento onde tu precisa ter uma dedicação muito significativa. Eu me recordo que no meu segundo ano do mestrado, até na aula do meu professor orientador, que eu tenho nutro um carinho gigantesco, né? Ele é padrinho do meu filho e tal. E assim, eu me lembro que na aula dele, ele nos disponibilizou um livro para lerem por semana. Então toda semana a gente tinha que ler um livro e apresentar uma resenha para ele. Mas uma média de página. Nossa, foi assim, ó, foi muito tenso. Um livro de foi 200, muito intenso. 300 páginas. Muito tenso e intenso. Livros pequenos, grandes. Né? Livros mais complexos, livros menos complexos. Um dos livros eu me lembro até hoje, foi um dos mais complexos daquele momento. Microfísica do Poder do Foucault. Meu Deus. Livro difícil, pesado. Foi um dos que, assim, que me impactou. Aquela semana foi difícil. Teve o livro Por uma Outra Globalização, do Milton Santos. Esse maravilhoso eu utilizo até hoje. Já li umas 2, 3 vezes. Enfim, assim, livros muito distintos, né? Então, às vezes, alguns colaborar maiores... com o pensamento crítico que deve ser construído, né? Acredito que seja nesse âmbito. E para dar suporte para as dissertações também, sabe? Porque esses livros estão dando suporte para que se tenha base para desenvolver a dissertação. E aí o senhor falou de ser orientador. Qual é a sua linha de pesquisa? Qual a sua temática como um orientador, assim? Porque tu escolhe o orientador por afinidade do tema também, né? Sim. Eu acabei caindo por sorte com ele, né? Eu nem sabia que ele existia, na verdade. Sendo bem honesto. Quando eu fui fazer o processo seletivo, eu nem sabia que ele existia, né? E assim, lá em Buenos Aires, eu me deparei... Às vezes tem coisas do destino também, né? Não é sorte, né? Tem coisas que são do destino também. Eu me deparei com a professora Liliana Bilitério, que estudava trabalho infantil. Né? Eu comprei o livro dela, tive aula com ela. E assim eu digo, olha, esse daqui é o tema que me chama a atenção. Que eu acho que eu preciso... Que vai fazer sentido eu fazer uma pesquisa nele. Né? Foi o coração, então, né? Foi, tipo, leu assim e pensou, é isso aqui. E aí eu acabei apresentando um projeto nessa determinada linha e caindo para ele que tinha feito a tese de doutorado dele sobre trabalho infantil, né? Então não foi sorte, foi realmente destino. Foi destino. Acho que é um pouco... As nossas vidas, elas são, né, decorrentes das nossas escolhas e das nossas oportunidades, né? Acho que foi uma escolha, foi uma oportunidade também que eu tive naquele determinado momento. Aproveitar a oportunidade também, né? E aí não pensei 2 vezes, né? E aí fui me identificando, fui crescendo com ele, fui me agarrando a tudo. Eu me recordo que volta e meia ele apresentava assim, alguém do grupo de pesquisas é voluntário para escrever um artigo sobre isso. Eu esperava os demais. Ninguém era voluntário, eu era voluntário para tudo. Para absolutamente tudo. Eu consegui fazer uma produção muito significativa com ele durante o mestrado. Mas assim, gente, é impactante mesmo. Tem horas que dá vontade de desistir, tem horas que a gente acaba tendo algumas confusões mentais, né? Tem horas... Uma vez eu me lembro que um amigo queria fazer um churrasco, né? E aí eu tava lá fazendo uma resenha e ele me metendo pressão, vamos lá, vamos comprar carne e tal. Eu digo, passa aqui em casa. E eu tava lá fazendo minha resenha. Ele queria fazer uma resenha também, mas outro tipo de resenha. Outro tipo de resenha. Aí, daqui a um pouco ele chegou, né, lá em casa.
Aí tá, eu fui lá, coloquei meus tênis rapidinho, fomos comprar carne, né? Quando eu cheguei no lugar pra comprar carne, eu olhei pros meus pés, eu tava com um tênis Decathlon. Eu não tava Isso que eu chamo de impactante. assim, ó, porque era uma coisa que eu já nem prestava mais atenção, que era tão automática. No Tava dia a tão dia. focado no outro tipo de resenha que era importante do que não deu bola pro churrasco, que era mais importante ainda. Porque a carne é bom. Com certeza. Não, e assim, os deslocamentos de Bagé para Alegrete, de Alegrete para Santa Maria, de Santa Maria para Santa Cruz, sempre com o computador na mão, fazendo atividade, desenvolvendo dissertação, enfim. Eu me recordo que ali eu me dediquei tanto que da minha turma de mestrado eu fui o primeiro a defender minha dissertação. Meu Deus, mas foi integral, assim. E dentro de todo Foi- esse caminho, o foi mestrado foi o mais punk. O Foi mais porque punk. pro doutorado a gente já está preparado, a gente já sabe mais ou menos Já como apanhou o funciona. suficiente, agora... Já É, sabe. sei por Já onde criou ir. a casca, já foi tudo. E E o quanto doutorado- tempo é o O doutorado? doutorado é 4 anos, então 4 os 2 anos. primeiros anos são de disciplina, Tá. tu qualifica a tese no segundo ano. Capaz. Vou botar pra espirrar. No segundo ano a gente qualifica a tese e aí os 2 últimos anos são para a produção da tese. E aí Tá. alguns abreviam, alguns fazem menos do que 2 anos. Mas aí vai precisar da intensidade do mestrado ali pra abraçar tudo. Com certeza. E assim, o doutorado ele é mais solitário, né? Porque as turmas são menores. A parte da produção da tese ela é uma parte muito individualizada, né? Ou seja, é muito por si o trabalho, né? Com pouca supervisão do E aí faz do orientador. teu jeito, e aí entrega e tá tudo errado, aí volta. É sempre Um bate e uma volta, troca, né? aham. É sempre a gente acaba dialogando com o nosso orientador, né? É um diálogo a partir dos textos que a gente desenvolve, né? Então, envia, aí ele vai passar as impressões, as percepções, vai retornar, a gente envia novamente. E tem a possibilidade dele retornar e dizer assim, faz tudo de novo porque tá tudo ruim. Ah, é muito difícil. É muito difícil? É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Se tu tá mais ou menos seguindo as orientações, é muito Acho que difícil. tu já chegou lá, né? É, Passou não, por mas TCC1 na que faculdade, eu vi TCC2. agora eu me falei isso porque eu vi no Instagram, que, tipo aqueles memes, os memes do Instagram, que tem muito disso, tipo assim, tu envia pro orientador e ele manda tu refazer tudo, porque tava tudo uma porcaria. Mas eu já vi assim, eu já vi banca de qualificação, principalmente de dissertação, de aluno relapso, né? De aluno que não teve O mínimo de dedicação. o mínimo de dedicação. E hoje com o chat GPT, então. Que aí ele acabou não sendo qualificado e aí teve que construir novamente para submeter novamente Aí é brabo. a um projeto. É muito ruim, é Bah, muito muito. desgastante, né? É muito desgastante essa circunstância. Hoje com a inteligência artificial em geral é complexo, né? Mas assim, ó, o aluno que é relapso, ele vai deixar no texto, digamos, os vestígios Grandes da utilização marcas, da né? inteligência Não artificial. tem como, ele tem ainda pelo menos alguns, os mais comuns, eles têm uma marca de forma ali escrita, né? Não, A gente tem não só inteligência artificial, foi uma coisa que eu aprendi até com o senhor em TCC1, que às vezes o aluno... Bom, a gente sabe que existe possibilidades de terceirizar o meu Sim. TCC, por exemplo. E aí tem alunos que referenciam, e isso eu aprendi com o senhor, e aí eu tive que mudar as referências do meu TCC. O aluno vai lá, aquele aluno que não frequenta muito a aula, que a gente sabe, que a gente vê que é meio desleixado, ele vai lá e menciona Foucault. E Nunca aí, leu nunca Foucault. leu Foucault. É uma coisa... Aham. E aí o professor já vê... Esse cara não fez sozinho isso aqui. Existe os professores têm esse time de entender, né? É bem assim. É, né? É bem Aí eu assim. tive que tirar o Foucault do meu TCC. Porque eu não tinha lido. Não, mas eu lembro, pra mim, um trauma. Hoje eu já até li, no tá? meu Só pra me TCC. defender. Tá, hoje eu li, tu mas leu. na época... Mas um trauma que foi o meu TCC, porque o professor me indicou, o senhor foi o meu orientador, né? Ele foi meu orientador, me indicou um livro Sociedade de Risco. Eu nunca esqueci, porque a dificuldade que eu tive pra ler aquele livro, e eu li todo aquele livro pra tirar um parágrafo, e que eu fiz ainda uma citação indireta. Então, assim, pra mim, a minha semi-ruptura, pra mim, foi aquele livro, Sociedade de Risco, uma capa vermelha, eu tenho ele até hoje, que assim, é o meu marco histórico de que eu consegui ler aquele livro. A pessoa Porque, menciona Foucault, Nietzsche, e tu vê que... Não. E é um processo constante de desconstrução, né? Uhum. A gente acaba se desconstruindo muito e se reconstruindo enquanto sujeito durante o processo de pesquisa, né? E assim, professor, defendeu a tese, é mestre. A pessoa que está nos ouvindo conseguiu e agora... A dissertação. Dissertação, isso.
Tese é doutorado? A tese é doutorado. Perfeito. Ó, aí eu... Já aprendi uma palavra técnica diferente. Quero ser professor universitário. O que eu faço? Hoje em dia, o que acaba acontecendo? Hoje em dia, tem instituições que trabalham com processo seletivo, tem instituições que trabalham a partir da análise curricular. A federal é concurso. A federal é Concurso. A Tá. federal é concurso. E aí tem concurso para efetivo, tem concurso para substituto. Uhum. Né? Os substitutos, geralmente, eles estão aceitando mestres, os efetivos, geralmente, tem que ser professores e doutores. Bom, o concurso tem que analisar cada edital. Uhum. Tem as suas peculiaridades, geralmente é uma prova escrita. Na prova escrita, você tem que construir uma abordagem sobre aquele tema que foi sorteado. Eles elencam 10 temas e aí vão sortear um daqueles temas e aí vão analisar na primeira fase como que foram os textos para passar para a segunda fase. Na segunda fase vai se analisar currículo, vai se ter entrevista, vai ter aula didática, enfim. Uhum. Em geral, é por aí as Hoje seleções. nós olhamos o vídeo do professor Clóvis, quando ele fez pra... Sou Clóvis de Barros, filho. Pra ingresso pra USP. É um pouco humilde ele, né, no caso. Mas ele tava falando exatamente isso, que ele tava se preparando pra fazer uma aula didática, pra ver como é que ele dava aula. E na privada... Praticamente a última fase, né? A aula didática. Isso, foi o que ele mencionou, que era Foi. a última. Ali ele descobriu que ele virou professor da USP. Aham. E nas privadas, assim, tem privadas que adotam editais com seleções semelhantes a essa. Né? Alguns vão colocar só entrevista, outros vão colocar aula didática. Prova escrita nas privadas é muito difícil. Não né? tem nenhuma determinação do MEC vinculando ao processo seletivo de ingresso. Isso não tem. O MEC, ele sugere, no âmbito dos seus instrumentos de avaliação, que se tenha um processo seletivo. Né? Quem tem processo seletivo vai ter uma maior pontuação no âmbito das suas avaliações. Mas ele não exige que é indispensável. É indispensável? Não, é dispensável. Só que se tu tiveres, tu vai ter uma nota maior durante uma avaliação. Ah, interessante, não sabia. Eu não sabia disso. Não sabia Então, disso. isso sim. Inclusive para as particulares. Não só nas comunitárias. Porque quando eu tô falando... Bom, eu falo comunitárias porque a Urcamp... É uma associação. É uma classificação diferente, é uma fundação, né? É uma fundação, é uma comunitária. A comunitária ela é vista como uma pública não estatal, né? Que cobra mensalidades, enfim. Então, tanto nas comunitárias é mais comum o processo seletivo, nas particulares é menos. Mas as particulares também, muitas vezes, fazem algum processo seletivo para poder pontuar junto ao Ministério da Educação que está fazendo aquilo que se imagina. E, assim, para vocês terem uma ideia, na avaliação, a gente passou por avaliação institucional esse ano. Né? Na avaliação institucional da Urcamp, então toda a instituição está sendo avaliada. Né? Todos os cursos como um todo, não é uma avaliação individualizada de um curso. O MEC, num determinado item, ele pede que para te dar nota máxima, que é a nota 5 naquele indicador, que se tenha 80% dos professores, mestres e doutores. Então, é um indicador muito significativo. Praticamente todos, né? Sim. Objetivamente, 80% é quase todos. E assim, eu acho que aí é uma das grandes dificuldades para que as instituições elas consigam cumprir com esse determinado requisito. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? A titulação de mestrado e doutorado é o grande indicativo para se conseguir ser professor, né? Seja nas particulares e comunitárias. É o básico, digamos. É o básico. É o básico. Assim como nas públicas. Tem pública estadual, que não é o caso do Rio Grande do Sul, que a gente não tem direito nas estaduais, mas em outros estados da federação existe o curso de direito. Nessas estaduais, muitas vezes, para professor de carreira, tem seleção com o mestrado. Então, aquele que está com o mestrado pode concorrer para a vaga de professor efetivo. Tá. Nas federais, isso é muito difícil de acontecer. Nas federais, geralmente, a exigência mínima para efetivo é doutor. Para substituto, aí é o mestre. Eles colocam como mestre. Aí o substituto é temporário, né? Então, vai ficar um determinado tempo, né? E aí vai ter que liberar aquela determinada vaga para uma outra pessoa. Professor, como a gente tá no nosso tempo aqui também, a gente tem que dar uma cronometrada. Não, mas antes... Não, a gente vai dar tempo. Vai dar tempo? O roteiro é curto.
falou do mestrado, como consegue ser mestrado, professor universitário, mas eu sei porque eu tenho um livro que o senhor publicou. Confere? O livro é Tem, né? importante. Sim. O aluno que está nos ouvindo, até um aluno da Urcamp, quero publicar um livro, o que eu faço? Eu escrevo e mando para uma editora, eu escrevo e procuro alguém que já publicou. O que eu faço para lançar um livro? Então, assim, a publicação de um livro, ela pode ser individual ou ela pode ser conjunta. Né? Por que eu falo da conjunta? Porque a conjunta é mais comum nos dias atuais. Na conjunta, o que geralmente se faz? Se cria a figura do organizador do livro, da obra, e cada capítulo é assinado por uma ou duas pessoas e os capítulos têm em torno de 15 páginas. Então, ele está publicando um capítulo de livro. É uma forma, digamos que mais simples de produzir. No âmbito do livro propriamente dito, né? Então pode ser publicado individualmente ou geralmente é uma ou duas pessoas, né? É difícil ter um livro que não é subdividido em vários capítulos com mais do que isso de autores. E assim, o primeiro passo é fazer uma boa estruturação, né? Eu penso. Hoje em dia, livros muito grandes, eles não têm sido tão bem vistos. Eu acho que vale mais a pena livros mais curtos. Objetivos. Mais objetivos, a não ser que sejam manuais mesmo, sobre aquela área, né? Então, livros mais objetivos. E, geralmente, os livros, é interessante que eles sejam o mais científico possível, né? No sentido de que se consiga ter ele como fruto de um projeto de pesquisa. Né? A construção dele, eu acho que ela tem que ser construída a partir de um sumário bem estabelecido, com divisões equitativas de número de páginas dos capítulos, mas assim, qualquer pessoa pode fazer essa determinada produção, né, a partir de um arquivo no próprio Word ou um outro editor de textos. Qualquer pessoa tem essa possibilidade. Aí, inclusive, eu até falo um pouquinho sobre... A gente fala da IA, da inteligência artificial, como algo negativo, muitas vezes, para pesquisa, mas ela pode vir auxiliar e ser muito positivo. Inclusive na revisão textual. Eu quero revisar o português. Auxilia muito. Né? Ajuda muito. Não vai terceirizar o raciocínio, né? O que a gente sempre fala. Não vai terceirizar o raciocínio. Mas pode ser uma ferramenta. Vai revisar o teu texto para ver se o teu texto está coerente, se o português está correto. Né? Aquela função que uma pessoa fazia antigamente. O revisor. Como revisor, né? Então, aí eu vejo uma possibilidade de utilização. Depois de pronto, é procurar uma editora. E hoje em dia, assim, gente, tendo a parte do trabalho pronto, o publicar não é o mais difícil. O mais difícil é produzir o trabalho. Publicar tem muita editora com propostas para publicação, principalmente no formato de e-book. Então, tu quer escrever um livro no formato e-book e publicar. Vai ter bastante editora a fim de publicar. Só que vai querer que tu remunere aquela determinada publicação. Mas hoje um e-book, assim, vai te sair, sei lá, de 2 a 3 mil reais. Um e-book. Não é um valor assim... Mais porcentagem das vendas? Exorbitante. Estou falando de e-book que geralmente vai ter... Disponibilização geral. Gratuita. Interessante. Mas assim, tu pode procurar uma editora que vai fazer a comercialização daqueles livros, tanto e-book quanto livros físicos também. Interessante. Eu praticamente, assim, enquanto pesquisador, eu vou tentar ter gratuidade das minhas respectivas obras. Por quê? Né? Porque eu sei que a comercialização não é algo tão simples nos dias de hoje, e porque eu quero que aquele conhecimento que eu produzi se difunda, né? Quanto mais impacto e quanto mais gente ele chegar, melhor. Hoje a pós-graduação ela está caminhando para a seguinte forma: o impacto ele vai se tornar mais importante do que a quantidade. O que é o impacto? É quantas citações o teu trabalho está tendo. Então, quanto mais tu difundir o conhecimento que tu produzir, melhor. Por isso que eu vejo que muitas vezes a estratégia de publicar uma obra gratuita vale mais a pena. Pode ser mais interessante. É um bom investimento. Sim. Para quem está nessa área de pesquisa. E
tem editais de fomento também, né? Geralmente os editais de fomento vão ter que ter um professor doutor à frente, né? E aí no edital de fomento tu consegue, por exemplo, um recurso público da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, do CNPq, né, por exemplo, para que financie aquela determinada obra, né? E não é tão difícil, né? Só que tem que ter um projeto bem consolidado para... Tudo vai depender da pesquisa e da escrita do projeto, né? É sempre fundamental. Eu me recordo que quando eu terminei o doutorado, eu consegui aprovar o projeto recém-doutor na FAPERGS, né? E aí eu consegui financiamento e deu para publicar 4 livros, se eu não estou enganado. Agora o professor Igor conseguiu esse edital também. Então o Igor tá com fomento para publicação de livro. Né? Ou seja, financiamento público. Isso é muito interessante. Não sabia disso também. Não sabia de muitas coisas, pelo jeito. É que tu sempre gostou da área privada e da advocacia, né? Então é uma característica tua. Qualquer coisa que vincule, no minimamente pública que for, o Felipe tá do outro lado da rua, tá fugindo, que nem o diabo foge a cruz. Bem assim, mas é quase. Então, agora a gente realmente tá quase estourando o tempo. Vamos começar a se encaminhar pro final. Então, para você que tá ouvindo nosso podcast, esse é o nosso primeiro convidado. Milene e eu, nós elaboramos quatro perguntas padrões básicas que nós vamos fazer para todos os convidados. Senhor professor Rafael, foi sorteado de ser o primeiro. Vai ser o primeiro a responder essas 4 perguntas. Feliz e de honrado. forma livre, como quiser. E se quiser também. Não são perguntas difíceis do ponto de vista prático, mas teórico dá para devagar bastante. Dá. Então, Milena, faça as honras. Vamos lá. A primeira pergunta é: de quando começou a ser ativo no mundo acadêmico, qual foi a mudança que mais impactou o senhor? Porque às vezes, por exemplo, no judicial, o processo saiu do processo físico para o processo eletrônico, por exemplo. E no âmbito acadêmico, qual foi a mudança que o senhor acha que mais impactou? Perfeito. É difícil, né? Uma pergunta complexa. Assim, uma mudança que impactou muito negativamente, eu diria, foi o advento da expansão dos cursos em EAD, né? Porque isso acabou trazendo prejuízos para a maior parte das instituições que estavam consolidadas nas suas regiões, né? Essas instituições, elas precisaram se reinventar e elas passaram por dificuldades, né? Então, eu acho que isso acabou impactando bastante. Eu sempre resisti bastante em relação ao EAD. Hoje eu já vejo o EAD como uma oportunidade, mas assim, até nós conseguirmos nos adaptar a essa modalidade, eu acho que foi muito complexo. A pandemia também foi um período assim muito difícil. Para todos, até para o próprio ensino, né? Que com certeza. Teve que se adaptar. Com certeza. Eu acho que mais ou menos por aí, né? E positivamente, eu diria que assim, a conclusão do doutorado, a possibilidade de participar desses fomentos, enfim, né? Conseguir se tornar um pesquisador, digamos, com um maior reconhecimento por conta da titulação, acho que foi algo bem legal, assim, na nossa vida. E tem 2, Felipe. Não, pode fazer. Posso? Então tá. E alguma mudança que o senhor acha que daqui para frente vai ser fundamental? O senhor visualiza como essencial para a academia? Para a academia? Isso. Eu acho que eu acredito que nesse momento o novo marco regulatório dos cursos EAD e semipresenciais vai ser importante, assim, né, para a academia, porque a gente vê uma maior rigidez em relação ao controle. O que é necessário. Qualidade do ensino. O que é necessário. Eu penso que isso poderá vir a trazer maior qualidade para o ensino. Perfeito. Né? Me parece que essa é uma mudança que vai ser uma mudança interessante. E a próxima pergunta tem muito a ver com o nome do podcast. Olhem o primeiro episódio do podcast, que é muito importante entender por que o nome é Súmula 7cast. É sempre para a gente revalorizar, fazer um valor diferente de uma coisa que já está posta, né? Então, o que o senhor acha que no mundo jurídico ou no mundo acadêmico seria necessário revalorar? O que tem que ser visto com uma ótica diferente, ou uma ótica mais positiva, ou uma ótica mais restritiva que lhe venha na cabeça nesse momento? Ou estão dando uma ótica muito positiva ou muito negativa e não era para ser. Um ponto de vista diferente de algum conceito que é padrão. Eu vejo assim, eu penso...
vou ir para uma análise do ponto de vista mais crítico mesmo, assim, né? Eu estudo direito da criança e do adolescente, né? E vejo que existem, assim, muitas restrições em relação a que tanto o direito da criança e do adolescente quanto o direito das demais diversidades, talvez os outros ramos ainda, a situação seja mais complexa ainda, eles sejam devidamente valorados, né, no âmbito das atividades profissionais. Né? Perfeito mesmo. Muitas vezes eu acabo percebendo, bom, toda academia, todos os melhores pesquisadores na área da criança e adolescente no Brasil estão dizendo, olha, não usem a terminologia menor. Né? Os melhores pesquisadores, a nata do conhecimento científico brasileiro está dizendo isso. Aí vem o juiz tal, o promotor tal, eles se achando talvez acima da produção científica que está consolidada ou não tendo o conhecimento daquela respectiva informação, sair reproduzindo a terminologia menor. Tá, talvez seja algo muito singelo, muito simples, mas que, na minha opinião, faz muita diferença para que se consiga consolidar essa determinada categoria. E aqui a gente está falando da questão teórica, né, que quando não reconhecida vai refletir lá na prática e pessoas e seres humanos vão ser impactados por conta dessa desimportância, porque a desimportância teórica vai refletir na desimportância nas relações sociais também. Nossa, né? essa foi, assim, exatamente o que a gente queria. Porque eu lembro sempre, até o meu TCC foi na área da criança e do adolescente, né? Vinculamos a parte penal com criança e adolescente. Era exatamente isso, código de menores, menor, proteção integral. Então tem uma mudança prática e efetiva na legislação positivada para que, né, se trabalhe da maneira correta. Então, é necessário uma ruptura, né? Aqui a gente está falando de uma área do direito que tem uma produção mais consolidada, que a gente não está nem falando de direito das pessoas idosas, direito das pessoas com deficiência, direito dos povos originários, né? Que a situação é bem ainda mais delicada, né? Porque ainda não tem, talvez, uma produção científica tão consolidada quanto a área do direito da criança e do adolescente. Né? Perfeito. E a minha última pergunta é, especialmente, se o senhor pudesse excluir algo do mundo acadêmico, o que seria? Ou jurídico. Puxa vida. É que o senhor falou uma coisa que eu acho que seria isso uma resposta aqui não ótima. precisava ter no mundo jurídico. Isso aqui... Ou na academia isso é dispensável porque não fomenta a pesquisa. Tô pensando. Essa eu não estava preparado pro. Não, daqui a pouco direto. acho Não que tem não nada. precisa tirar nada, só Com acrescentar certeza. coisas assim. Com certeza. Mas eu teria. posso dar uma dica do que eu pensaria pela Vamos sua lá, fala? por favor. Vaidade. Ah, com certeza. A vaidade me chamou a atenção porque a Po- gente vê isso em tudo, né? Poderia. Poderia não ser tanta, né? Porque a vaidade acaba prejudicando a gente no dia a dia, né? Às vezes a gente acaba se apegando a questões tão pequenas, né? E não proporcionando possibilidades significativas no âmbito da abordagem em relação às mais distintas pessoas, né? Mas também eu diria que tem uma outra coisa assim que de certa forma é muito incomodativa, que é a própria falsidade também, muitas vezes, né? Que acaba, talvez o moralismo exacerbado, né? Aquele moralismo de pessoas que muitas vezes pregam discursos maravilhosos e que no âmbito das suas ações, no âmbito das suas práticas, não são nem perto daquilo, né? Tipo, é muito... Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim, que credibilidade a gente vai conquistar, a gente vai construir quando a gente transforma as nossas palavras, os nossos discursos em ações efetivas, né? Boa. E tem muita gente que é só discurso, é só palavra. Anota, menina. Eu achei incrível. Anota. Eu achei muito legal também essa frase, assim, quando eu ouvi. E pra fazer as horas que a gente tá falando que vai se encaminhar pro final. Eu não sei, eu acho que faz Mas- uns 20 minutos que a gente tá nessa. Como não é ao vivo e a gente não pode ter participações em tempo real de quem tá nos ouvindo, tá sendo gravado para ser postado futuramente.
Hoje de manhã a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do Súmula 7, @Súmula7cast, para que pudessem mandar perguntas. Não, nós não falamos quem era o convidado, mas que era um professor universitário que tinha livro publicado. E aí eu separei 2 perguntas que fizeram, que eu esqueci de perguntar para a pessoa se eu podia divulgar quem Pode. perguntou. Não, mas como eu não perguntei, eu não vou divulgar o nome da pessoa. Para um próximo eu divulgo. Mas Não, acho que para um próximo fica avisado. Quem mandar a caixinha de perguntas, É. talvez a gente divulgue do nada. quem fez a pergunta? É muito estressante ser professor universitário? Não é. Eu não. Eu acho. Assim, gente, hoje eu tô numa função que é uma função administrativa, né? Uhum. E o que eu vejo é que a burocracia da função administrativa, ela é muito mais incomodativa na minha trajetória, né? Uhum. No meu caso, do que a função de professor. Porque, assim, a função de professor é algo que, para a pessoa que gosta, para a pessoa que curte, é algo que nem cansa a gente, né? Às vezes a gente entra... Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo, Milena, eu entrar desgastado, destruído para uma sala de aula naquela noite, mas eu precisava ir para a sala de aula. Ela hoje. Porque, Eu hoje. Foram dias extensos. porque é meu compromisso profissional, né? E assim, eu saía renovado da Uhum. sala de aula. É. Então, assim, a sala de aula é uma coisa maravilhosa. Assim, ó, se alguém tá pensando em ser professor, nossa, assim, se você acha que tem afinidade, que gosta, se dedique, porque é uma Uhum. profissão, assim, muito bacana. Uhum. Né? E toda hora tem troca, tem possibilidade. Às vezes tem momentos difíceis. Tem momentos difíceis. Às vezes vai ter uma turma que vai não ter tanta afinidade contigo. Vai ter. Uhum. Faz parte do jogo, né? Vai ter uma situação que tu vai ter um pouco mais de dificuldade de contornar naquele momento. Vai ter. Mas com a experiência também a gente vai Uhum. aprendendo a lidar com essas situações mais atípicas. No geral, é muito interessante. Na somatória final é bom, vale. é positivo. Muito Ontem legal, muito até legal. tive alunos que olharam pra mim, elas estavam ali sentadas e disseram assim, professora, a senhora tá bem pra dar aula. No início eu tava, assim, cansadíssima. Como E tá eu, agora? e eu saí de lá extremamente tranquila, assim. Porque acaba que no fim a aula rendeu. Uhum. Uma coisa que eu não imaginei pelo meu estado de espírito inicial. Aí depois foi. E te traz muitas possibilidades, assim, ó, de trocar com professores de outra instituição, de participar de seminário, de participar de evento, te traz possibilidade de viajar, te traz possibilidade... Abre outro leque de opções. Te traz possibilidade de fazer daqui um pouco um pós-doutorado. Aliás, esses dias aqui, uma curiosidade, né? Acho que vale a pena também. Eu tava olhando, assim, por curiosidade mesmo, né? Não que eu esteja interessado. Sabe quanto uma bolsa de pós-doutorado na FAPESP, em São Paulo, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo? Nem ideia. Não faço ideia. R$10.000. Então, Como é que eu me inscrevo? Pra estudar... Posso pular direto pra lá? Para estudar, tu tendo doutorado, se tu for selecionado numa bolsa, tu ganha R$10.000. É a melhor bolsa que eu acho que existe no Brasil hoje. Mas que Então, interessante. São possibilidades que Possibilidades. acabam surgindo nas nossas vidas, assim, né? E a outra pergunta já no gancho dessa, quem escolhe se aprofundar na área acadêmica? O que faz da vida? Como é que é a rotina? Tem que ler, estudar e produzir todo dia? O que faz? O que acaba acontecendo? Assim, tem situações distintas, né? Que é a situação do professor do ensino superior e da pós-graduação lato sensu, especialização em geral, e o professor de pós-graduação estrito sensu, né? O professor de graduação e especialização é um professor que não precisa ter uma produção científica tão significativa, no sentido de construir leituras e textos todo o dia. Claro que se ele fizer isso, para ele vai ser Melhor. muito interessante em termos de reconhecimento na comunidade científica, né? Mas a exigência do Ministério da Educação para ser um pesquisador nota 10 no âmbito da graduação é que tu tenha 9 trabalhos publicados nos últimos 3 anos, né? Podendo ser um resumo expandido esses trabalhos. Então, não é uma exigência tão significativa para que tu consiga. E, obviamente, que tem que estudar as disciplinas que tu estás ministrando no seu dia a dia. Esse contato de preparação de aula vai ser diário. Então, tu vai se deparar com informações todo dia no sentido de planejamento e execução das suas respectivas aulas.
O professor de pós-graduação estrito sensu, que é o professor de mestrado e de doutorado, esse tem que ter uma produção científica muito significativa, porque os programas eles competem entre si. Então, se o teu programa está abaixo do nível nacional, a tendência é teu programa cair de nota. Se o programa está acima, a tendência é subir a nota. Então, os programas eles estão com muita competitividade. Entendi. Tá? Então, precisa sim estar diariamente ligado à pesquisa, produzindo muito trabalho científico que vai poder trazer resultados mais positivos. E eu acho que a exigência é uma exigência, digamos que semelhante às demais carreiras jurídicas, no sentido de planejamento do dia a dia. Né? Talvez a exigência um pouco maior seja para os programas de mestrado e doutorado por conta das exigências que existem hoje no Brasil. Perfeito. E agora, para finalizar de verdade, até porque eu já falei isso acho que umas 12 vezes, o Felipe aqui, o dono do estúdio, já deve estar querendo nos matar porque a gente já extrapolou o tempo. Até porque a gente marcou para as 9, né, da noite. Então, doutor Rafael, professor doutor Rafael, para quem está nos ouvindo, é um estudante cheio de incerteza, está lá no primeiro semestre, no 10º semestre, não sabe o que vai ser depois, não sabe o que fazer. Aquela mente turbilhão de um estudante de direito. O que o senhor diria para essa pessoa? Um conselho, uma dica? A insegurança, ela é muito natural no dia a dia, né? Principalmente no modelo de vida no qual nós estamos inseridos hoje, né? Um modelo extremamente competitivo, com inúmeras pessoas que estão buscando o seu lugar, buscando as mais distintas oportunidades, né? Então, eu penso que a insegurança ela acaba fazendo parte, a incerteza, né, de que a gente tá no caminho correto é algo que vai ser natural, né? A gente, certamente, no momento que definir o seu respectivo caminho, eu acho que é ir em frente, né? Com muito afinco, com muita dedicação, né? Não desistir. Eu acho que o desistir é o pior dos caminhos. Diante da dúvida... Não é uma opção. Não é uma opção. Diante da dúvida, continue, né? E às vezes, talvez, possa se trocar derrotas, né? Eu, particularmente, fui uma pessoa que, por muito tempo, eu pensava em concurso público, fui para docência, hoje me reconheço, gosto muito da docência. Não vou dizer que um concurso público para docência não possa vir a ser algo que eu pense no meu caminho futuro, né? Mas, no primeiro lugar, a docência, né? No primeiro lugar, a docência. E, assim, são muitas carreiras, né? Eu acho que identificar qual das carreiras jurídicas faz mais sentido, eu acho que é muito importante para conseguir se preparar desde já. Isso o Súmula 7 vai ajudar bastante. Eu espero que sim, né? Nosso objetivo. Com certeza. E ter um cronograma, uma disciplina, acho que faz muita diferença, né, no dia a dia. Ter um roteiro, né? Eu me recordo que quando eu consegui ter a minha melhor produção científica foi quando eu tinha meus projetos muito bem estabelecidos e eu colocava, assim, uma regra de que a cada dia eu precisava produzir 2 páginas, né? 2 páginas por dia. Parecia pouco por dia, mas no decorrer do tempo, nossa, isso E me aí ajudou lê muito. muito e escreve 2 páginas. Me ajudou muito. É. Muito. Metas, né? É. Metas é importante. Muito importante ter metas. E seguir em frente, né, gente? Seguir em frente. Vai ter muito desafio, vai ter muita barreira, vai ter muita dificuldade. Né? Todo tempo a gente está passando por provações. Todo tempo, né? Todo tempo. É escolher um caminho e seguir firme. É isso aí. Então é isso aí. É isso aí. Professor Rafael, muito Será obrigado. que agora a gente termina? Não, agora vamos encerrar. Professor Rafael, muito obrigado pelo convite, tá? Foi o nosso primeiro convidado do nosso podcast, ainda tá saindo do forno, acreditou na nossa ideia, veio aqui, muito obrigado mesmo.
Né, Milena? Com certeza, até porque o senhor faz parte da minha história acadêmica, né? Então fica aqui a minha gratidão De todos que pública. passaram pela Urcamp. De todos que passaram pela Urcamp, foi meu orientador, né? Então, eu gostaria de agradecer muito por ter aceito esse convite e ter disponibilizado seu tempo, de noite ainda, após o trabalho, para fazer e estar aqui presente conosco. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a disponibilidade, o convite, na verdade, né? E a disponibilidade do tempo de vocês também, a possibilidade de a gente poder estar aqui trocando, né? E o tempo passou muito rápido. Prazer Passa muito, rápido. muito grande mesmo, assim, gente. E também agradeço a generosidade de vocês, né? Saibam que a gente gosta muito de ver os nossos ex-alunos, né? Os nossos egressos, hoje colegas, crescendo, né? Isso faz com que a gente se torne mais feliz no decorrer da nossa caminhada, né? A gente torce que as pessoas, elas cresçam, né? Esse é o nosso desejo. Muito obrigado mesmo. Perfeito. E para você que está nos assistindo, a gente, Milena e eu, agradecemos o tempo investido nesse podcast. Muito obrigado por nos ouvir. Assiste o primeiro episódio se ainda não assistiu. E também nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, no comentário, em algum lugar você encontra. Mas o do podcast é @Sumula7cast, tanto no Instagram, no YouTube, no podcast, tudo que é lugar. As nossas também vocês vão encontrar por aí. Podem deixar comentários com perguntas, favor. dúvidas, elogios, críticas, à vontade. Né, Milena? É isso aí. Então, obrigada por ter nos ouvido até aqui e até o episódio número 3.